O Tribunal Superior de Justiça cogita banir o Telegram aqui no Brasil para combater as fake news nas eleições. E sobre esse assunto a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o advogado eleitoral Tiago Aires. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, como vai? Alegria minha, Tiago, Kalina, satisfação poder atender os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Doutor, o senhor, inclusive, publicou um artigo em que critica essa possibilidade de banimento do Telegram. Em que o senhor se baseia para criticar essa medida? O senhor acha que é um cerceamento ao direito de informação, ao direito de expressão, mesmo com o Telegram não prestando qualquer tipo de contas para as autoridades brasileiras? De que forma é possível chegar a um meio termo em relação a isso para que o aplicativo não seja banido? Na verdade, o único lugar onde a gente pode se basear para fazer um raciocínio coerente é, sem dúvida alguma, a Constituição Federal. E a nossa Carta Magna, ela exponencia a liberdade de expressão. Mas é claro que essa não é a única preocupação da Constituição Federal. Ela também se preocupa, e é acertada essa sua preocupação, com a rigidez e a integridade do nosso processo eleitoral. Então, antes de mais nada, é importante se dizer que a disseminação de inverdades, as chamadas fake news, é algo que é absolutamente nocivo ao nosso ordenamento jurídico. A questão é como se dar tratamento com o instrumental que a gente tem à nossa disposição. Nenhum juiz pode dar tratamento a um caso jurídico, a uma demanda, a não ser se for com base nas respostas que o nosso ordenamento jurídico oferece. Então, nós temos uma postura do Telegram que me parece absolutamente equivocada e incoerente. Como é que uma empresa de comunicação, ela se recusa a estabelecer comunicação, um comportamento de cooperação com um tribunal que é responsável pela integridade de uma das maiores democracias do planeta, que é a brasileira. Mas, por outro lado, e eu entendo as razões, obviamente, da Justiça Eleitoral de preservar a rigidez do nosso processo, cogita-se por aí, por parte de alguns especialistas, tomar a medida mais amarga, que é remover ou bloquear uma plataforma digital. Então, me parece que dentro de uma lógica de proporcionalidade, para se combater esse veneno, que é a disseminação de fake news, usar o remédio bloqueio de uma plataforma digital é uma medida extremamente irrazoável. O que a gente precisa fazer é se valer do que nós temos aí. Aliás, o Estado brasileiro ele teve tempo suficiente para sofisticar suas medidas de controle. O que não pode é agora, já em pleno ano eleitoral, querer se alterar as regras do jogo e de um jogo tão sensível que é a democracia, e que envolve todos nós com uma medida dessa que me parece ser um recurso civilizatório. Não há como a gente restringir liberdade. A liberdade somente se expande em uma democracia. E só reforçando, é o Tribunal Superior Eleitoral que cogita essa medida. Kalina. Doutor, bom dia. O Telegram não tem representante no país. Por causa disso, não existe, então, um receio do seu uso com disseminação de fake news? Como fazer o controle, então, neste caso? Sem dúvida alguma, Kalina. Bom dia. Existe esse receio, ele é real. Agora, não há previsão realmente em nosso ordenamento jurídico. A Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, em seu artigo 57b, ela prevê e disciplina a propaganda eleitoral na mídia, nos mecanismos de internet. E quando ela fala sobre a utilização de sites, das coligações, dos partidos e dos candidatos, ela expressamente diz que esses sites devem estar hospedados em plataformas digitais com representante no Brasil. Mas especificamente, ao disciplinar as redes sociais, ao disciplinar, no caso, esses mecanismos de disparo, de mensagens instantâneas, na verdade, que o próprio, inclusive, é importante chamar a atenção para isso, o disparo também, sem o consentimento da parte que recebe, é algo ilícito e foi muito bem disciplinado pelas últimas reformas. Mas, no caso de assemelhados, de mecanismos de mensagem instantânea, como é o caso do Telegram, não há essa exigência de representante no país. Portanto, foi uma opção da legislação. Não há essa previsão, seja na Lei 9.504, seja em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E assim, além da inviabilidade jurídica, existe uma inviabilidade, vamos ser
muito práticos, ponto de vista fenomênico. É quase que inocente da nossa parte imaginar que é possível se buscar esse ideal de controle absoluto, né? Como se o Estado ele fosse o grande tutor da cidadania. Eu penso que o maior instrumento, e isso tem sido dito de maneira alargada, contra a desinformação é a boa informação. Então, não me parece que essa premissa de que o eleitor é infantilizado, de que o eleitor ele é inocente, de que ele precisa de um tutor e esse tutor é o Estado, seja acertada. Nós temos um ordenamento jurídico que não exige essa representação no Brasil. Isso é um equívoco, no meu entender, sim, mas também não me parece acertado querer alterar-se isso agora, e principalmente com uma medida tão drástica como é o bloqueio. Agora, nada impede que nós, cidadãos, ao identificar grupos, tomar conhecimento de pessoas que estão praticando a disseminação de inverdades, noticie esse fato às autoridades, ao Ministério Público, à própria Justiça Eleitoral e haja os procedimentos de investigação, de apuração e as medidas cautelares. O ordenamento jurídico, por exemplo, a Resolução 23.610 do TSE, ela claramente estabelece sanções, no caso mais especificamente a apuração de responsabilidade penal e de abuso de poder para aqueles que praticarem o compartilhamento de notícias sabidamente inverídicas ou em um contexto gravemente manipulado. Como também existe no Código Eleitoral a previsão do crime de disseminação de fake news. Então nós já temos instrumental suficiente para dar tratamento a esse tema. Daí porque avançar para medidas mais drásticas, como é o bloqueio de um mecanismo de comunicação, me parece um grandíssimo equívoco. Doutor, de que maneira é possível tentar coibir as notícias falsas no âmbito dos partidos políticos e das próprias campanhas? Porque a gente sabe que há muito disparo e há muito ataque entre os candidatos e, além dessa discussão sobre as notícias falsas, também há notícias que são divulgadas pelos próprios partidos. Como que é possível coibir isso e se é possível? O que há é uma disciplina por parte do Código Eleitoral com relação a uma conduta que já é tipificada como crime, a disseminação de fake news, inclusive com detenção de 2 meses a 1 ano, aplicação de multa e podendo haver um aumento em 1/3 se esse conteúdo fizer referência à discriminação contra a mulher, contra a raça, contra gênero, contra a cor. Então nós temos instrumental para isso. Essas medidas, elas têm sido estudadas desde 2017 e vejam que a prática da desinformação, ela vai continuar acontecendo. Isso já existe desde a época em que se entregava material gráfico, sempre existiu na política brasileira. Então, não há possibilidade de se insuflar esse movimento de controle perfeito das manifestações humanas. O que existe, no meu sentir, é a necessidade de se investir cada vez mais na conscientização do cidadão eleitor. Essa mania que nós temos, essa saliência estatal, esse avanço sobre a vida das pessoas, é absolutamente nocivo para a nossa própria evolução cívica. Veja, mais importante do que se expandir o tamanho do Estado por meio da função regulatória é expandir a consciência das pessoas. Não há desinformação, a gente precisa compreender isso de uma vez por todas, não há desinformação que resista a um eleitor consciente. Então, mais importante do que se expandir normas é se expandir a consciência das pessoas. Muito bem, doutor. E para a gente fechar, eu gostaria da percepção do senhor sobre a PL das fake news. Veja, eu acho importante. É uma medida que ela reforça todos os movimentos feitos pelo Estado no sentido de se combater a fake news. Acho que isso deve continuar. Esse é um movimento importante. Mas o que eu digo, não podemos nutrir a expectativa de que a solução está em se engrossar essas medidas. O que nós devemos fazer de uma vez por todas é fortalecer, emancipar o eleitor. O eleitor de hoje não é o eleitor de 10, 20 anos. Nós somos muito mais conscientes. O acesso à informação é muito maior. Não podemos menosprezar a capacidade de decisão do cidadão eleitor brasileiro. Ok, doutor Tiago, mais uma vez muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender aqui a Jovem Pan. Um bom domingo e até a próxima. Alegria minha, um abraço.